Um espaço colorido, divertido e muito atrativo aos olhos. Uma ferramenta que ajuda muito a vida das pessoas, permite comunicação, educação remota, entre outras funcionalidades. Nós estamos falando da internet. E a inserção dessa ferramenta cada vez mais cedo na vida das crianças é o nosso tema de hoje do Desenvolvendo com Afeto, que recebe a psicanalista e escritora Andréia Lima. Eu agradeço a sua presença. Bom dia, eu que agradeço o convite. Esse tema é muito importante, bem atual, e quanto mais os papais estiverem informados, mais seguras vão estar as nossas crianças, Ana. Doutora Andréia, hoje é impossível viver sem internet. Verdade. Agora, na vida das crianças, quando essa ferramenta começa a entrar cada vez mais cedo, quando os pais colocam a criança no tablet ou no celular para trabalhar, às vezes até por uma necessidade, para a criança ficar quieta e etc. Quais são os perigos desse excesso, muitas vezes? Como você falou, já faz parte, né, do contexto da família, e agora com a questão que nós tivemos do Covid, as crianças passaram a ter aulas, né, através também do meio eletrônico, mas nós precisamos sim estar cuidando de tudo isso para que isso seja benéfico e tirar o máximo de proveito e evitar muitos perigos, que é o que nós vamos estar tratando aqui e orientando os pais a respeito desses perigos. Um deles, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é que essas crianças podem desenvolver, queridos, distúrbio do sono, por conta do excesso, né, de exposição às telas. Então, essa criança, ela passa a ter um pensamento acelerado, que Augusto Cury fala muito bem disso, que é a síndrome do pensamento acelerado. Essa criança passa a estar mais ansiosa. E aí, esse cérebro não relaxa, porque ele tem muito estímulo visual e auditivo. E essas crianças passam cada vez mais a dormir mais tarde. E nós não queremos isso, porque quando as crianças, eu sou mãe de 4, 3 estão comigo e são bem pequenos, nós queremos que eles durmam bem, porque quando as crianças dormem bem, essas crianças, elas têm menos irritabilidade, elas são crianças mais focadas nas suas atividades, mais tranquilas e têm um melhor aprendizado. Até porque se a criança não descansa, não recupera as energias que gasta durante o dia todo, até o rendimento escolar no dia seguinte é complicado, né? É bem complicado. E hoje, muitos pais têm algumas dificuldades porque acham que os filhos são hiperativos. Às vezes, seu filho não é hiperativo. Eu sou psicopedagoga também. E eu vejo que muitas das vezes não é uma hiperatividade, não é um distúrbio, não é patológico, mas é um excesso de estímulo que essa criança está tendo. Então, nós temos que colocar horários, que não seja à noite, né, que seja um horário do intervalo da escola, da criança, aonde você possa monitorar o tempo. O tempo é muito importante. Uma criança com até 2, 3 anos de idade, ela não deve passar mais do que 1 hora por dia para que o cérebro não seja prejudicado mais do que esse tempo exposto às telas. Vamos repetir, doutora Andréia, como é a questão da faixa etária? De 1 a 3 anos, a criança não deve, né, a orientação que é dada, não deve passar mais do que 1 hora exposta às telas, né, de computador, de tablet, de telefone. Isso seria saudável, você monitorar ali 1 hora daquela criança. Uma das coisas que eu falo, já dando dica, né, que se você tiver, usar da criatividade, sempre estar comprando lápis, canetinha, tinta, diferentes cores de papel, de textura, colagem, massa adesivo, de modelar também. Massa de modelar, uma coisa que alguns pais não gostam, que é o slime, mas as crianças adoram. Eu lá em casa tenho um cantinho que eu separei para os meus filhos, e ali quando eles querem se estender, porque eles querem, é normal, e nós queremos trabalhar. Muitos de nós também, nessa pandemia, veio trabalhar home office. Eu sou escritora, então eu passo muito tempo em casa escrevendo. Como escrever com 3 crianças, por exemplo, agora nas férias, né? E deixar eles também ocupados, criando esse ambiente com a mesinha, com a cadeira. E cada dia você vai colocando uma coisinha diferente. Então, a criança, ela gosta, sim.
isso é muito atual, isso veio agora, essa questão do uso dos eletrônicos com mais facilidade, com mais acesso. As crianças mais carentes nem têm acesso à internet ou esse tipo de equipamento e brincam. E são felizes e dá tudo certo. Agora, à medida que a idade avança, esse tempo saudável, ele aumenta também de acesso às telas? Pronto. Conforme a criança vai crescendo, vai se tornando adolescente, você pode sim estender esse horário, mas uma das coisas que eu falo muito, oriento os meus pacientes, os pais, né, na verdade, é que não permita que isso seja para a noite. Porque o cérebro, ele tem que ir já sendo preparado, existe uma rotina, né, que ele vai, um ritual, que o cérebro vai desligando. Se você deixa essa criança, esse adolescente exposto à noite, 2, 3 horas ali num jogo, seja nas redes sociais, o cérebro dele não vai estar desacelerando e induzindo ele a um sono de qualidade. Tem algum período, 2 horas antes do sono, 4 horas antes da hora de dormir, algum período que possa ajudar os pais nesse monitoramento? Noção, né? Isso. Pronto, eu acho que 3 horas antes da criança dormir, porque ela vai ter aquele ritual de tomar banho, de trocar de roupa, que isso é muito importante, né? Então, ela vai conversar com os pais, vai ter aquele momento de como é que foi o dia, de fazer mais um lanchinho ou uma refeição, que também essa refeição não deve ser muito tarde. A gente deve propiciar às nossas crianças, os nossos adolescentes, toda uma rotina que venha somar, né, com o biológico. Então, se o biológico está tudo organizado, a hora de lanche, a hora de dormir, a hora de conversar, eu boto muito para meus pacientes a técnica do bota fora. Bota fora é o quê? Principalmente com adolescente. É aquela hora que do pai diz assim, meu filho, bota para fora. O que é que você quer falar hoje? Quer chorar? Quer reclamar? Quer reivindicar? Porque se eles expõem isso verbalmente, aprende, isso é uma educação das emoções, né? É como se é o nome do seu programa, desenvolvendo com afeto. Vamos desenvolver essa linguagem, que hoje está o quê? Muito na linguagem virtual, na linguagem escrita, né? Nos vídeos. Então, nós temos que ensinar os filhos a dialogar, falar o que eles estão sentindo. E um outro perigo que eu vejo, que nós já vimos aí até casos de matéria, é o cyberbullying. Isso acontece muito nas redes sociais. É importante que os pais... redes sociais. Agora, é importante que os pais, ainda falando da primeira infância, dessa infância mais de recente, formação, né? Isso. Como é que os pais podem monitorar? Porque é importante também delimitar esse tempo e os acessos. Alguns aplicativos de vídeo, por exemplo, você está assistindo um vídeo, ele pula para outro. Isso. E você não tem mais controle daquele tema que seu filho está assistindo. Então, é importante usar ferramentas adequadas para a idade, que tenha essa filtragem de conteúdo, não é isso? Porque hoje já existem meios de você fazer isso. Aí tem que se informar, tem que se interessar. Eu também não sou essa pessoa que se interessa muito por isso, mas como mãe, eu e meu esposo, nós procuramos nos informar que tipo de aplicativo a gente pode adquirir, que ele dá a questão da classificação, então, o que é apropriado, o que é inapropriado. Mas as redes sociais, eu como mãe, como profissional, não oriento criança a ter rede social. E adolescente também é um risco, né? Apesar de que isso seja muito disseminado até nas escolas, que todo mundo tem uma facilidade de comunicação, mas há um risco, não é? Muito grande. Porque o adolescente, vamos lá, a criança a gente já consegue colocar, não vai ter rede social, a não ser que seja a rede social da família, por exemplo, né? Ou uma rede que é controlada, coordenada, alimentada pelos pais. Por exemplo, tem que tomar muito cuidado, porque, como você falou, é disseminado muitos vídeos. E, às vezes, o pai coloca ali o filho numa rede social e ele está assistindo um vídeo infantil e, de repente, entra uma outra coisa. Ou um anúncio, uma propaganda, tudo isso precisa ser... O que acontece? É muito ampla essa disseminação no mundo virtual, né? Então, pode ter acesso a conteúdos sexuais que não é apropriado para a idade, de violência... Pode ter também assuntos de incitando ódio. E aí muitas crianças às vezes estão com a verbalização que está com ódio de fulano, de cicrano, disso, daquilo que quer matar. E na verdade são coisas que elas estão ouvindo repetidas vezes e estão repetindo.
É uma fase que a criança aprende muito por espelhamento. Então, nós temos que tomar cuidado que está sendo o espelho para os nossos filhos. Se você tem pouco tempo, se você reparte o cuidado dessas crianças, dessa educação, divide com uma avó, com uma cuidadora, uma babá, mas a responsabilidade é sua como pai, como mãe, de fazer esse monitoramento. E o cyberbullying é uma coisa que tem crescido muito, porque as pessoas às vezes usam uma foto, usam um vídeo e ali se espalha em minutos para muitas pessoas verem aquilo, né? E pode machucar, ferir a autoestima de uma criança, de um adolescente, para você dizer que aquilo dali era uma brincadeira ou que aquilo dali não é verdade, já causou muito estrago. Já teve caso até de um filho de uma famosa que ele tirou a própria vida depois de um cyberbullying. Então, hoje é melhor deixar seu filho esperneando, chorando, reclamando pelo tempo, pelo monitoramento, pelo cuidado que você tem, do que ter ele doente ou, infelizmente, até perder seu filho. Eu penso assim, né? É bem perigoso. Agora, esse uso das telas, esse risco, o cyberbullying, inclusive as redes sociais, podem causar também outros problemas. Um deles é a ansiedade, não é isso? Um deles é a ansiedade. Outras coisas que pode causar também a autoagressão e chegar até ao suicídio. A ansiedade, por quê? Porque esse jovem, cada vez, ou essa criança, ficando exposto, vai estimulando muito o cérebro. Então, são informações que vêm muito rápido, Ana, e ele tem que assimilar aquilo. Então, às vezes, eles conseguem conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, jogar com várias pessoas ao mesmo tempo. Eu vi uma matéria esses dias de uma mãe que relatou que o filho passou 24 horas num jogo, um filho de 12 anos, sem tomar água e sem se alimentar. Meu Deus. Então, ele fica dentro do quarto, isolado, a mãe fala, ele responde, mas continua naquilo dali, porque eles têm meta, tem que passar de fase, né? Então, tem que tomar muito cuidado, porque os nossos jovens e as nossas crianças podem estar num risco virtual e quem tem que estar de olho em tudo isso somos nós, porque eles não têm ainda a maturidade para saber o que é perigoso, o que não é, o que é danoso, o que é saudável. Nós que vamos construindo e ensinando isso para os nossos filhos. E a questão também das redes sociais é que o monitoramento é mais complicado, né? Porque tem a senha, a não ser que os pais tenham a senha também. Pois é, gente. Hoje nós estamos num momento em que muitas das vezes os pais precisam se posicionar mais. Ah, porque eu não quero chatear meu filho, isso é a privacidade. Olha, enquanto seu filho for de menor e você responder civilmente por ele, seu filho não tem que ter senha que você não saiba. Hoje eu já descobri alguns adolescentes, os pais descobriram, na verdade, trouxeram ao meu consultório, que eles descobriram que os filhos criaram um perfil falso. Eles têm um perfil que o pai tem acesso, mas eles criaram um perfil falso, né? E dentro desse perfil que o pai descobriu que a filha tinha uma pessoa se comunicando com a filha, ele achou a linguagem muito estranha, que lógico que a adolescente não tem como descobrir isso, a menina tinha 13 anos, mas o pai já teve aquela, não, tem alguma coisa estranha. O conteúdo era um conteúdo de estar aliciando aquela menina. E quando ele foi descobrir, a pessoa no perfil era um perfil falso, também fake. Ele botou uma foto de um adolescente de 15 anos, mas essa pessoa tinha 56 anos. Já estava marcando um encontro com essa adolescente de 13 anos, um homem de 56 anos. Então, nós temos que tomar cuidado, porque essas pessoas utilizam dessas redes sociais também com pensamentos ruins, né, para se chegar às nossas crianças, aos nossos adolescentes que não têm essa maldade ainda. Nossos filhos, eles estão dentro de um mundo, digamos, de tecnologia, mas estão muito presos, tem pouca relação social, relação interpessoal, é uma relação mais virtual. Então, eles também não têm essa noção. Eu me lembro que eu fui criada na rua, assim, brincando, de carimba, de elástico, era aquele monte de menino, de menina. E os aquela pais, liberdade. Aquela liberdade mais assistida, né? Que o pai dizia assim, ó, se chegar uma pessoa mais velha ali no grupo, os meninos tudinho já avisava, já ficava aquela coisa mais... E ali os vizinhos, todo mundo ficava olhando. E hoje não, é dentro de um quarto.
é ali com a telazinha ali. De repente você acha que está tudo tranquilo e não está. Então, graças a Deus, esse pai, ele descobriu, né? Antes desse encontro, que já estava marcado, quando essa adolescente chegasse lá, ia ter a má surpresa de que não era um jovenzinho que ela estava se comunicando, era um homem de 56 anos, um pedófilo, né? Que perigo, né? Que perigo, gente, que perigo. Então, esse assunto, você trazer hoje, serve de alerta, porque nós vamos deixar o filho chateado se for preciso, deixa ele chorar se for preciso, mas você é o escudo que protege os seus filhos hoje. Você tem o cérebro que vai pensar nas consequências que ele não consegue pensar. A maturidade, a vivência. A experiência de vida, né? E é isso mesmo, gente. Vai ter um momento que os filhos não vão compreender no momento, mas depois vão lhe agradecer. Porque tem muita coisa que eu não entendia quando meu pai brigava comigo ou a minha mãe por uma vestimenta, por falar com fulano ou não com cicrano. Mas aí depois, quando eu cresci, eu digo, ainda bem que eu tive um pai e uma mãe que cuidou de mim, que me orientou. Que protegeu. Que me protegeu. Então, proteja seu filho, proteja, cuide, esteja de olho. Porque eu sei que muitos pais trabalham para dar o melhor para os filhos, lógico, né? Melhor escola, a melhor roupa, o melhor celular, né? Mas o que nós queremos são crianças e jovens saudáveis, felizes. E essas outras coisas são apenas o complemento. O carinho, a proteção, o convívio familiar, a saúde emocional, o desenvolvimento com afeto, é o que é mais importante. É importante também ressaltar que essa fase da infância, principalmente da adolescência, esse cuidado, essa proteção que muitos jovens podem considerar excessiva de alguns pais, porém, na verdade, a prevenção de feridas que podem durar a vida inteira. Sim, não é? Sim. Uma das coisas que a Sociedade Brasileira de Pediatria coloca também é que nós temos que tomar cuidado que isso gera dependência psíquica. Sabe, Ana, que já existem... As telas, no caso. As telas. A internet. O uso excessivo de internet, né? O que tem... já existem clínicas de desintoxicação do uso de celulares, né? Do uso de internet, de jogos. Porque quando você retira daquela pessoa que já tem uma dependência psíquica daquele celular, eles têm uma reação assustadora às vezes. Eu já presenciei, pais me filmaram, me mostraram filhos agressivos que partem para bater no pai, para bater na mãe. E aí, assim, eu desconheço meu filho, desconheço a minha filha, mas só que ele passou tantas horas ali com a mente ligada naquilo que quando você retira, é uma abstinência que ele tem. É um surto, né, de ansiedade, de agressividade, de irritabilidade. E aí, muitas das vezes, vai ter que recorrer a uma ajuda profissional, às vezes até uma terapia medicamentosa. Então, para isso que nós estamos aqui hoje, né, Ana? Para que não chegue a esse extremo. A prevenção, gente, sempre é a melhor escolha. É aquele ditado também. Na verdade, nessa nossa conversa, eu lembrei de duas frases que eu escutei muito na minha juventude. Você só aprende a ser pai e mãe quando você tem filho, porque quando você é filho, você não entende seus pais. E a outra é que é melhor evitar um problema do que ter que resolver ele depois. É verdade, é melhor evitar, porque às vezes você não sabe nem como resolver. Porque às vezes a gente não sabe uma coisa simples, por exemplo, às vezes o pai diz, eu tenho muita dificuldade de delimitar o tempo de uso. Mas se seu filho se tornar dependente psiquicamente desse aparelho, você sabe como lidar com uma crise de ansiedade? Com um comportamento de violência, de agressividade? Porque xinga, porque bate e chega a se autoagredir. Eu recebi um adolescente no consultório que, por conta do pai e da mãe ter retirado o celular, porque ela não estudava mais, as notas estavam baixíssimas, ela não tinha mais vida social, morava num condomínio de luxo, mas não convivia com ninguém, a menina não tomava mais banho, não escovava os dentes, ali ela botava um salgadinho, um refrigerante, e era comendo e no celular. E muitas vezes, desculpe interromper, mas só porque eu lembrei agora, mesmo numa roda de amigos, numa mesa de aniversário, tá lá todo mundo pronto, concentrado no seu mundinho, né? Então, nós que devemos ser o espelho para os nossos filhos. Aí, no caso, contando a história...
né? Isso. Então, nesse caso dessa adolescente, ela já estava cometendo autoagressão. Então, porque o pai retirava e a mãe o celular, ela começava a rasgar a face, a rasgar os braços. Então, ela chegou toda rasgada. É inconscientemente uma forma de pressionar os pais também? É uma forma de expressar a baixa resiliência. Porque aquela criança, aquele adolescente está sendo frustrado. E a única coisa que eles não querem é ser frustrado nem contrariado. Então, eles têm uma baixa resiliência. O que é a baixa resiliência? É a imaturidade. Que o cérebro ainda está em processo de formação. Vai concluir essa formação, gente, depois dos 20 anos. Olha só. Então, tem que ter paciência. Então, se você vai psicoeducando seu filho a falar, tô com raiva, deixa ele falar. Tô com raiva, tô com ódio, é melhor ele falar, que ele bota para fora, alivia, ouve, não fica batendo boca com a criança, com o adolescente. Deixa ele botar para fora. Às vezes, ali, pula, grita, até transpira, né? Mas deixa colocar para fora. Disse, meu filho, eu sei que você quer muito isso, eu sei que você não compreende, mas eu te compreendo, porque a gente tem que compreender. Eles não têm... Lembre-se você, na sua idade, na idade quando a gente era criança e adolescente, nós não queríamos ser contrariados. Só que nós nos policiávamos mais em relação a essa postura. Como os jovens, o que eu vejo, né, como pesquisadora, como profissional, que essa geração é a geração que tem menos contato. Como ela tem menos contato interpessoal, então não sabe resolver algumas situações simples, de uma brincadeira que um colega toma o brinquedo, que o colega puxa o cabelo, né? Que eles têm que aprender a lidar com aquelas coisinhas pequenininhas da idade. Então, qualquer coisa para eles é muito grande. É muito grande, aí sobe para a cabeça e eles externam isso, às vezes, até com violência contra eles mesmos. Como é que os pais podem identificar em algum comportamento dos filhos um sinal de alerta? Primeira coisa é quando você observa que o seu filho começa a se isolar. Primeira coisa é isolamento. Isolamento até que você falou quando está em família. Que ele não está naquele momento. No aqui e no agora. É a hora da refeição, mas ele está no celular. Sai para um passeio, já pega o celular, em vez de tomar banho de praia, de piscina. Então, tem que ter os combinados. Eu gosto muito dessa palavra, com os pais, que eu oriento muitos pais como trabalhar com os filhos. Combinados. Olha, nós vamos, na hora da refeição, todo mundo deixa ali em cima o celular. Deu a hora de dormir, não leva o celular para o quarto. Porque se levar para o quarto, vai ter a tentação de mexer. Deixa o celular carregando. De manhã, quando acorda, por exemplo, a primeira coisa, você tem que fazer uma refeição. Na hora da refeição, de novo, não pode ter o celular. Na hora do entretenimento, celular guarda. Tira para bater uma foto, que quer mostrar alguma coisa do tipo, ou fazer um history. Mas é dessa forma. O combinado não sai caro. Isso aí também é um ditado antigo, né? Então, por isso que eu gosto dessa palavra combinado. Porque quando você também impõe a criança ou adolescente, muitas vezes por conta dessa baixa resiliência, ele não recebe. Mas quando você combina, aí você diz assim, lembra que nós combinamos? Aí você deixa a criança pensar, ela traz a memória, aí ela já não tem aquela frustração tão atenuada que poderia ter. Quando a criança prefere ficar em casa, no videogame, no celular, no computador, no tablet, a brincar, jogar bola, descer para o parquinho, a realidade de muitos que vivem em condomínio, já é um sinal. Já é um sinal grave? Isso que eu falei, já é o isolamento. Ela está preterindo ficar com o celular, ficar nas redes sociais com os jogos, do que estar em convívio social, que isso faz parte das habilidades socioemocionais, que é a relação interpessoal, é lidar, é conversar, é trocar ideias. Então, esse seria. Outra coisa é alimentação. Quando você nota que essa criança deixa até de se alimentar para estar jogando. Não, mas já pulou uma refeição porque quer estar no jogo, porque quer estar na rede social. Alguns ganham muito peso porque fica no sedentarismo. Alguns também perdem peso porque não deixam de se alimentar. Então, o meu personagem, que eu trato na revistinha Alegria de Viver, que é o Theo, eu coloco essa questão dele do sobrepeso, porque nós estamos com um alto índice de crianças e adolescentes obesos.
Por quê? Porque estão muito parados, muito sentados e muitos na frente da tela. Então, uma outra dica que eu dou, procure um esporte que seu filho goste. Botou na natação, não gostou, bota no judô, bota no balé, você vai expondo essa criança até que ela descubra alguma coisa que ela gosta de fazer. Você tem também uma outra publicação sobre ansiedade, não é? Eu tenho um livro que eu lancei ano passado, no Dia das Crianças, que é o Macaquinhos na Cabeça. Esse livro conta a história de Olivia, que eu me inspirei numa paciente minha, né? Ela autorizou. E era a forma como ela falava. Eu sinto tanta ansiedade, ela também estava muito ligada às telas. Desenvolveu um medo crônico, que também é um sintoma, a criança ter medo de tudo, ter medo do escuro, ter medo de ficar só, volta a querer dormir no quarto dos pais, tinha medo dos pais morrer, porque ficavam excitando muito a mente, né? E aí ela dizia assim, eu digo, como é que você sente essa ansiedade? Ensinando a questão da psicoeducação, né? Ela dizia, eu sinto como se fosse macaquinhos, um monte de macaco pulando na minha cabeça. Aí eu peguei aquela ideia e fiz o livro, explicando como essa criança é prejudicada, né? Na escola, ela não consegue se concentrar, o distúrbio do sono, essa criança à noite, ela passa a ter medos noturnos. Algumas crianças voltam a ter a enurese noturna, voltar a fazer xixi na cama. Então, esses também são sinais de que essa criança está com a ansiedade, né, muito alta e o que pode estar por trás é o uso dos aparelhos. Ok, eu agradeço a sua presença. Essa conversa é muito boa. Eu espero recebê-la mais vezes aqui no nosso espaço. Tá certo, Ana. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Se vocês quiserem mais dicas e conhecer o meu trabalho, entrem nas redes sociais. E se alguém precisa de ajuda, eu também tenho uma ONG que se chama Alegria de Viver. Você também pode entrar em contato conosco, que será um prazer. A gente vai colocar aqui embaixo essas informações para facilitar a vida do nosso telespectador. Eu agradeço a sua presença, a sua companhia e eu espero por você no nosso próximo encontro. Até lá!